aproximar da outra face do tema que me foi colocado, é preciso que também o médico não seja alguém com uma chave de fendas na mão, olhar para uma nave espacial sem o livro de instrução. E esta é, na maior parte dos casos, a essência da medicina. É alguém que não conhece aquilo sobre o qual se debruça, que não conhecendo como é que funciona normalmente, mas menos sabe o que é que está a variar, e que tenta alegremente reparar. Portanto, há aqui o conhecimento é também a circunstância. O conhecimento que nós temos, no momento atual, que é completamente diferente do que tínhamos há 10 ou 20 anos atrás, fantasticamente diferente do que tínhamos há 100 anos atrás. Realmente, há 100 anos atrás, tudo era possível. Eu, quando estive na ordem, uma das coisas que me deu mais gosto de fazer foi republicar as centúrias de curas médicas do Amado Lusitano. Porque é extraordinário, não sei se há médicos na assistência, porque são maioritariamente cultores do direito, mas para um médico que seja minimamente treinado e que faz os diagnósticos com mesmo os mais banais, como a forma hoje habitual de o fazer, desde que ainda não tenha passado aquela fase de só pedir exames complementares a tentar que eles resolvam os seus dramas, mas é extraordinário ler a descrição de um caso clínico pelos olhos de alguém no século XV, XVI, e esse alguém fazer uma descrição extraordinária, tão minuciosa do caso clínico, que nós fazemos o diagnóstico e depois apanhamos aquele enorme susto de qual foi a terapêutica proposta. Desde o me lembro mais chamativo, mas eu faço. Era de um doente, obeso, 40 anos, pletórico, apareceu com uma dor no peito que irradiava para o braço esquerdo, suores frios e sensação de desmaio. E então eu propus fazer uma preparação craniana, porque era uma coisa que julgava que fazia sair os humores, mas ele infelizmente morreu depois. O desgraçado foi a parte, nem foram fazer um buraco no crânio. Não havia ele ter morrido, mas é que este tipo de leitura é extraordinário, porque coloca-nos naquela posição de pensar o que é que daqui por 500 anos o nosso futuro colega, ao ler as nossas fantásticas Bíblias, em que nós acreditamos tão bem e que define a nossa legis artis, o que é que ele vai pensar de nós? Porque o Amado Lusitano era o médico mais famoso da época, era o médico do Papa. Era considerado o melhor médico do mundo conhecido. E, para além da falta do conhecimento, depois ainda temos uma outra matéria, que é o que é que fazemos com esse conhecimento? E que perturbação pode haver desse conhecimento? Nenhuma das projeções que eu faço significa que eu concordo ou discordo. Eu só coloco factos para serem lidos. Alguém disse, neste caso, o Noam Chomsky, que a progressão regular do poder cultural do marketing e da publicidade criou um deslizamento da esfera política pública sob o efeito de uma cultura despolitizada de consumo, que teve por efeito a criação de um mundo de comunidades virtuais fabricadas pelos publicitários e baseadas na fotografia e nas diferenças de gostos dos consumidores. Ou seja, aquilo que é o conhecimento que permite uma decisão autónoma, livre e informada, muitas vezes mais não é do que a nossa cultura baseada na publicidade que nos possam eventualmente fazer convencer de que a verdade, aquilo que é pressuposto a ser, digamos, o estado da arte negativa. E depois ainda é perturbado por um facto. É porque a profissão, e aí vamos deslizar também calmamente, não da esfera política pública, mas para o facto de estarmos a falar de profissionais, quando falam de legis artis, querem que eu aborde também a autonomia do médico. Ora, se temos uma relação profissional, não temos uma relação pro bono. Temos uma relação de alguém que faz disso da forma como se sustenta a si e a sua própria família. E que isso também leva a algumas questões
circunstanciais que perturbam a autonomia mútua. Como dizia o Robert Reich, no Trabalho das Nações, ele dizia: a oferta dos serviços, depois de tentar definir o que ele chamava de serviços simbólico-analíticos, gera a sua própria procura. Os advogados, que é apropriado, os bancos de investimento e os consultores financeiros fazem parte de um grupo seleto de prestadores de serviços, onde se incluem também os mecânicos de automóveis e os médicos, que ao mesmo tempo que dizem aos seus clientes aquilo que eles precisam, tomada a decisão, satisfazem as suas necessidades. Portanto, estão em toda a cadeia de valor. Os resultados dos médicos, nós médicos vamos conhecendo. Os resultados dos bancos de investimento e dos outros vamos todos conhecendo através da televisão, todos os dias, e da folha de vencimentos ao fim do mês. Portanto, esta conjugação de oportunidades óbvias de prestação de serviços para além daquilo que o cliente desprevenido teria considerado necessário, e uma vez que os advogados são pagos de acordo com a dimensão da tarefa, eu aqui peço desculpa, devia ter cortado advogados e pôr médicos, e os financeiros de acordo com a dimensão da transação, não é pequeno o incentivo para advogar a grandeza, ou seja, também não é pequeno o incentivo de um médico pago ao ato de advogar a multiplicação desses atos, o milagre da multiplicação que vai ser aplicado a uma economia real do século XXI. Aliás, o próprio Soros, que é conhecido por ser alguém que muito aproveitou destes factos e da sua inteligência financeira, dizia, do ponto de vista do indivíduo, não é necessário ser moralmente honesto para ter sucesso. Na realidade, isso até pode mesmo constituir um obstáculo. Quanto mais as pessoas se adotarem o sucesso como um critério para avaliarem os outros, menos precisam de ser moralmente justos. E ele sabia do que falava. Aliás, este anátema dos médicos não é de agora. Eu descobri aqui há uns tempos um livro que foi também alguém teve o bom senso de reeditar, escrito por um médico português em 1614. E retirei daqui uma frase interessante. Dizia: Pedro da Banco, chamado conciliador, imaginem se ele não fosse conciliador, ao dizer que os médicos são habitualmente dotados de maus costumes, quer porque muitas vezes, provindos de gente humilde, acumulam grande fortuna e se tornam insolentes, quer também porque a parte curativa da medicina, que isto aqui já era uma interpretação à época do que é que levaria a os médicos serem assim as pessoas com tão maus costumes. E diz mais, este Pedro da Banco, diria mais, conciliador, dizia mais assim, que os astros que favorecem os bons médicos tornam perversos os homens. Por isso, o honesto por natureza tem um médico maus hábitos. E, consequentemente, o pélago da inveja chama ao médico um instrumento de tração, clepsia, conta da missão, enfim, aquilo que, de uma forma geral, a sociedade ainda hoje, com terminologias mais atuais, tende também a considerar.